Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. É, Como todos vocês da igreja me conhecem, meu nome é Fábio, sou evangelista da nossa igreja. E hoje eu vim trazer um ensino para vocês sobre o batismo nas águas. E que a gente vai entender o propósito de Deus com o batismo nas águas, né? Vou ser bem rápido, é um vídeo simples para que a gente possa entender tanto aqueles que vão ser batizados ainda, né? Seja esse ano, nos próximos anos, que a gente possa utilizar esse vídeo mais ensinamentos para entender, quanto aqueles que já foram batizados e precisam entender definitivamente o que é o batismo. Muitas vezes a gente foi batizado e a gente não entende o que é o batismo, né? Eu acho que até eu, quando fui batizado porque precisava ser batizado, não por entender o que era o batismo em si. Bom, o texto base, ele se encontra em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Versículo. O batismo é um mandamento de Jesus. O primeiro passo que a gente tem que entender é que ele é um mandamento. Então, todos aqueles que querem fazer parte do corpo de Cristo devem ser batizados, né? Devem se submeter ao batismo. Não é uma escolha que Deus vai entender. Então, se você tem a oportunidade de ser batizado, batiza, porque é um mandamento de Jesus. Só não é batizado aqueles que não têm oportunidade. O ladrão o rapaz estava na cruz do lado de Jesus, não teve oportunidade porque estava pregado lá em cima, então ele não pôde ser batizado. Então tem pessoas que estão acamadas, que não podem ser batizadas, pessoas que estão quase morrendo ali e aceitam a Cristo ali de último momento, sabe? Então, tipo, nestes momentos, talvez seja improvável ser batizado. Circunstâncias assim raras. Mas eu e você que temos a oportunidade de ser batizado, a gente tem que ser. Não é tradição da igreja, é ordem bíblica. Então, é a ordem que está escrito na palavra de Deus. Então, não foi a igreja que inventou isso, foi Jesus que mandou. O batismo é um ato externo que revela uma realidade interna que é a fé em Cristo. Eu só vou querer ser batizado, eu só vou descer nas águas se eu realmente creio, né? Então, aquele que crer e for batizado será salvo. Eu preciso crer para ser batizado. Se eu não crer que o batismo é algo importante para Deus, que eu realmente obedeço aquilo que Jesus mandou, eu não vou querer ser batizado. Mas se eu creio e obedeço, consequentemente eu vou descer as águas. Lá em Atos capítulo 2, versículo 38, e Atos 2, 38 e Marcos 16, eles vão trazer... Vamos ler primeiro Atos 2, 38. Então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Em Marcos 16. Marcos 16. 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Primeiramente, quem crê. Marcos deixa claro isso. E Pedro também deixa claro isso em Atos. Quem crê vai ser batizado, tem que ser batizado para ser salvo. E quem se arrependeu também deve ser batizado. Também deve descer sobre as águas, porque é ali que eu mato o meu velho homem e venho a nascer como um homem diferente, um homem transformado, um homem que permitiu que Cristo transformasse a minha vida. Na Bíblia, ninguém é batizado antes de crer. Então não tem como descer as águas sem que eu venha crer que o Senhor Jesus Cristo é Senhor e Salvador da minha vida. Sem que eu venha crer que é necessário eu morrer e nascer como no Espírito, né? O batismo não é automático. Primeiro vem a fé, depois a obediência. Primeiro eu tenho que realmente crer que o Senhor é Senhor sobre a minha vida, e aí eu venho a obedecer a Ele. Não é algo, cheguei e já vou descer nas águas. Não,
tem que ter fé, que aquilo realmente faz sentido para você. É neste momento que a fé ela entra no meu coração e eu acredito que o Senhor Jesus o Senhor Jesus é Senhor sobre a minha vida. Eu obedeço aquilo que está escrito porque me ensinaram, né? E me ensinaram, está na Escritura. O Espírito Santo me convenceu, me mostrou que aquilo que está escrito é verdade e tem pessoas dispostas a me ensinar a verdade. Eu obedeço e desço sobre as águas. Então vem a fé e depois a obediência. Aí, para você responder com você mesmo, qual é a diferença entre frequentar a igreja e crer em Jesus? Você responde. Depois você pode me mandar, você pode conversar comigo aí na igreja mesmo. Qual que é a diferença entre frequentar a igreja e crer em Jesus? Porque tem diferença. O que não é o batismo? O batismo não é salvação. Então não adianta descer sobre as águas, né? Sem entregar realmente minha vida para Jesus e sem crer que ele morreu no meu lugar pelos meus pecados e sem me arrepender destes meus pecados. Porque senão eu só vou descer, tomar um banho, subir e não vou ser salvo. Então ele não é salvação, mas ele é um conjunto. Eu tenho que crer que Jesus morreu por mim e eu desço sobre as águas para mostrar que eu creio, né, que ele morreu por mim. Ele não apaga pecados e não substitui o arrependimento. Então, o pecado ele existiu, você pode esquecer dele, Deus não esquece, ele apaga, ele não vai ficar te lembrando, obviamente, e ele não substitui o arrependimento. É necessário que eu e você venhamos nos arrepender, né, dos pecados que a gente cometeu. O batismo não nos salva, mas confirma que somos salvos. Por quê? Porque nós cremos. Quando nós cremos que o Senhor Jesus morreu, né? Tem que ser repetitivo para a gente entender. Quando nós cremos que o Senhor Jesus morreu por mim, morreu por você, morreu por todas as pessoas, nós descemos as águas e confirmamos que nós acreditamos nisso. Porque estar em Cristo é totalmente baseado em ter fé. Porque se eu não acredito, eu não estou no corpo, não faço parte. Qual é o significado espiritual? Simboliza a morte do velho homem. Eu desço sobre as águas e venho a nascer como uma pessoa nova agora, né? Sepultamento do pecado, né? Ele não apaga o pecado, mas ele sepulta. Aqui jaz um homem pecador, jaz o pecado, vai ficar aqui trancado. E se possível, você vai usar ele só para contar testemunho como você era e como que você é agora. Ressurreição para a nova vida. Ela nos mostra realmente que nós morremos e viemos a renascer, né? Ser ressurretos agora para uma nova vida. Uma vida transformada, uma vida cheia do Espírito Santo. Quem dessas águas declara, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque eu estou declarando. Então é aí que eu tenho que entender que o que realmente mostra que eu creio em Jesus, que eu realmente sirvo a Cristo, não é eu levantar e ir na porta da lá perto do púlpito da igreja, quando o pastor manda levantar a mão, manda ir lá na frente e falar, não, eu quero aceitar Jesus, eu quero servir a Jesus. Aquilo é somente um ato para falar que agora você faz parte. Porque o que realmente faz a diferença é você descer sobre as águas. Isso sim é o aceite. Isso sim é dizer que você agora entrega a sua vida ao senhorio de Cristo. Aí você escreve aí também, faz uma pergunta interna para você. O que precisa morrer na sua vida para que Cristo venha a crescer? Isso serve tanto para você que é um novo cristão na nossa igreja, quanto para você que já é velho. E tem alguma coisa que ainda atrapalha você a viver tudo que Cristo tem para você. E ainda não permitiu que Cristo venha a viver a sua totalidade dentro de você. É a forma bíblica do batismo. Jesus entrou e saiu da água. Batismo bíblico é por imersão. A imersão representa plenamente morte e ressurreição. Então, o que é ser batizado? Batizado é quando você entra num lago, entra numa piscina, num rio, seja lá onde for, onde der para você entrar numa poça d'água que caiba o seu corpo, vai vir uma pessoa, vai deitar você totalmente por debaixo da água, você vai levantar, né? E ali você foi lavado dos seus pecados. Agora é uma pessoa nova. Por que estou dizendo isso?
Existem outras formas de ser batizado. Existe a forma da Igreja Católica, onde ela derruba a água sobre a sua cabeça. E existe uma outra forma que é sobre aspersão. Ela vai pingar água na sua cara. Por quê? Foi criado dessas formas. Primeiramente, às vezes por falta de tempo e espaço. E segundo, porque muitas vezes, como eu disse no início, há pessoas que não conseguem ir até os locais para serem batizados. Pessoas acamadas, pessoas doentes. Então, os líderes antigos, eles iam e aspergiam água na cara das pessoas, derramavam água sobre a cabeça das pessoas, porque eles não conseguiam ir até o local do batismo. Mas o batismo bíblico, o batismo correto, é a imersão sobre a água. O seu corpo tem que descer completamente sobre a face da água. O batismo como testemunho público, né, como eu tinha dito para vocês. Então, não é sobre você pegar e falar eu aceito, eu quero, mas é sobre você descer sobre as águas. Isso sim é público. Isso faz você agora ser parte da igreja. Isso faz você agora ser parte do corpo de Cristo. E agora realmente você mostrou que você crê e quer servir a Ele. Confessa a fé publicamente. Né? Sabe quando você... Antigamente, não sei, hoje em dia eu acho que os jovens não fazem isso. Mas quando você conhecia uma pessoa e você queria namorar, você colocava... Ou namora com essa pessoa, você colocava lá em um relacionamento sério. Tinha uns doidos que não sabiam nem o que era casamento e colocava que casou com aquela pessoa. Jovem, criança. E aí coloca relacionamento sério, coloca relacionamento aberto, coloca relacionamento complicado. Tinha várias coisas desse tipo no Facebook. E, obviamente, né, é uma comparação bem tonta, mas o batismo, ele representa mais ou menos isso. Além de você renascer como uma nova pessoa, você está mostrando publicamente, mostrando para todos os seus amigos, mostrando para toda a sua família que agora você é uma nova pessoa. Você está postando lá, estou num casamento com Cristo Jesus. Estou numa nova vida. Agora eu sirvo Cristo. Agora eu tenho uma nova vida. Da mesma forma que você fazia, ou eu fazia quando a gente era mais jovem, a vida do cristianismo é isso. Você mostrar agora que você quer viver uma vida nova, sem ter vergonha, sem querer esconder a vida nova que você tá tendo. Marca o início visível da caminhada cristã. Igual eu sempre gosto de dizer, né? Eu me converti dia 28 de outubro de 2017 e eu fui batizado no dia 3 de dezembro de 2017. Então eu me converti dia 28. Só que a minha caminhada de verdade, né, mostrando que eu realmente cria no Senhor Jesus, foi dia 3 de dezembro de 2017, quando eu fui batizado. Né, ali começou a minha caminhada e graças a Deus está durando até hoje. Marco declara o pertencimento a Cristo, né? Agora realmente você tem um relacionamento com Ele. Porque quando eu me convenci, né? Fui convertido no dia 28 de outubro de 2017, talvez eu tinha começado ali um relacionamento com Jesus, só que eu não tinha me entregado totalmente. O orgulho ainda habitava no meu coração. Eu não era uma pessoa realmente ainda... Obviamente que depois do batismo eu viria a ser transformado mais e mais. Com toda certeza, dia após dia, estou sendo transformado mais e mais. Sou das pessoas do mundo, talvez eu seja a que mais tem defeitos, aqueles, né? E estou sendo transformado dia após dia. Só que antes, nossa, era pior. Era muito pior. E aí, o que impede você de assumir publicamente isso? Sabe? O que te impede de ser batizado? O que te impede hoje, você que é batizado, que realmente não assumiu isso ainda? Né? Para pra pensar. Você não assumiu o relacionamento com Cristo. E o batismo é um compromisso com uma vida nova. Perseverança na palavra, comunhão, vida de oração e santidade. Você começa a ter uma pessoa diferente. Você começa a perseverar na palavra, que agora você é selado pelo Espírito Santo. Vem com o selo, a comunhão com a igreja. Agora você toma até Santa Ceia junto com a igreja. Você pode participar de todas as coisas com a igreja. A sua vida de oração muda, a sua santidade ela começa a crescer porque estamos num processo constante. E o batismo nas águas é uma ordem de Jesus, uma decisão pessoal, um testemunho público e um compromisso com uma nova vida, comunhão e interesse nas coisas de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. É bem rápido, nós temos aí um livro na igreja que fala sobre o batismo. E lá a gente, quando você for batizado, e você que já é batizado e não entendeu realmente o que é batismo, você pode vir, a gente vai te ensinar e vai te explicar o que é
o verdadeiro batismo.